Bom dia a todos. Começo agradecendo a presença de todo o público que está aqui presente e parabenizando, também agradecendo o convite para poder falar sobre esse tema e parabenizando a organização, um evento que está num ambiente muito confortável, teve um coffee break ali onde todo mundo pôde conversar um pouquinho e também pela organização dos temas, né? Porque tivemos a palestra da Pamela e ao final eu ainda, além de parabenizá-la, eu comentei que foi muito bom porque a construção dos temas estão conectadas, né? Vocês vão ver, já que ela trouxe toda a linha pedagógica, mencionarei também mais o nosso principal objetivo é ver o pano de fundo ideológico, porque através dessas ideologias é que se constrói tanto as normas jurídicas, que eu vou mencionar também, da educação, como também na própria pedagogia, né? Então, quais são as ideias centrais que orientam a construção do pensamento em várias áreas, né? Bom, nós temos uma forma cartesiana hoje de se dividir o conhecimento e ter alta especialização em vários campos, e com isso muitas vezes perdemos a visão integral da educação ou de qualquer outro tema, e nós perdemos essa visão integral. Então, às vezes a gente acaba não conseguindo enxergar a ponto de fazer uma faculdade inteira e não conseguir interpretar o que está por trás daquilo. A Pamela tinha dito sobre as concepções das linhas pedagógicas aqui, que ela, só depois da faculdade que ela começou a perceber aquilo. E na faculdade de Direito, nós também passamos por isso, né? Tem aquelas coisas que não são passadas como dogmas, como função social da propriedade, função social do contrato, né? E tantos outros temas, imposto progressivo. E tudo isso é passado como algo bom e não cabe a gente analisar da forma como nos é passado, não nos dão a oportunidade de analisar a origem daquilo, mas existe uma origem, e essa origem é ideológica. Então foi uma opção, foi uma escolha. No momento que isso está posto na Constituição Federal, a discussão vai ser apenas jurídica, e no parlamento poderia ter, no seio da sociedade, poderia ter uma discussão realmente política, até para se fazer uma nova carta constitucional, mas sem as ferramentas adequadas, a gente não vai conseguir fazer a análise disso. E trazendo para a educação, essa a minha missão hoje aqui, tentar trazer algo para nós refletirmos. Algumas coisas, em alguns momentos eu vou emitir a minha opinião, né? E aí a minha opinião não necessariamente é da organização do evento, né? Então é bom fazer essa separação e vocês saberão quando será a minha opinião, mas a maior parte de tudo aqui vai ser sobre os fatos e sobre as teorias que são desenvolvidas, né? Então, estender aqui também meu agradecimento ao pastor Marcos e ao pastor Danilo, que dirigem a igreja. E o tema dirigismo ideológico da educação, primeiro essa palavra dirigismo, né? Ela começou a ser trabalhada na economia, tá? Quando vem aquela ideia de planificação da economia, etc. E ela significa simplesmente dirigir, orientar, direcionar, né? Então, existe um direcionamento ideológico da educação, né? Bom, essa é a grande proposta que a gente vai ter aqui. Ali eu deixei um sumário só para a gente ver o que a gente vai abordar, né? Tem as abordagens da educação. Tem a jurídica, a pedagógica, a ideológica e, como foi dito magistralmente aqui pela Pamela, tem toda a educação religiosa que ela tratou lá e por isso não será objeto aqui do nosso tratamento. Eu vou delinear rapidamente sobre a questão jurídica e também sobre a questão pedagógica, mas o foco principal aqui vai ser a terceira abordagem, que é a ideológica, que passa para o ponto seguinte, que é a origem ideológica das normas educacionais, onde eu vou mencionar as principais correntes ideológicas e os principais ideólogos, que são aqueles pensadores que construíram os sistemas de pensamento, né? No final faremos alguma reflexão e quais são as perspectivas e o que nós podemos fazer. Bom, o constitucionalismo, né, a parte jurídica. Preciso trazer primeiro essa base do direito constitucional. O constitucionalismo é um movimento constitucional. Anteriormente não existia uma norma escrita. Não existia um documento principal como a lei maior. Existiam leis. Isso foi construindo ao longo da história da humanidade. Alguns autores falam no constitucionalismo antigo, pegando essa ideia de que existe uma norma fundamental. Essa norma fundamental seria
aquela que assegura os direitos fundamentais, os direitos mais essenciais da pessoa e a organização do Estado. Essa que é a missão da Constituição. Mas, no constitucionalismo antigo, que foi durante toda a história da humanidade até um momento em que entramos na modernidade, essa limitação era tida como natural em algumas sociedades, mas na maioria esmagadora tinha uma limitação sobrenatural, que nós vamos caminhar para uma linha religiosa, de crença em Deus, e todo o sistema apoiado nesses pilares, no nosso caso cristão, em outros casos, em outros povos, com as suas outras religiões, né? Mas, mais adiante um pouquinho, já chegando na modernidade, principalmente isso ao longo de toda a história, mas isso se acentua ali, principalmente na Inglaterra, a questão das tradições e dos costumes como normas. No direito romano tinha também, né, o direito consuetudinário, né? Mas na Inglaterra, principalmente essa parte dos costumes começam a trazer a uma visão de que aquilo, a legislação, o julgador e o governante não poderiam contrariar essas tradições e esses costumes, tá? Mas todas essas visões nunca negaram a busca pela justiça. A justiça é um valor primordial em todo o constitucionalismo, em toda a história da humanidade. No direito, na filosofia do direito, nós chamamos de justnaturalismo. É a corrente que busca justamente reconhecer esse ideal de justiça pela visão da... Obrigado, Lívia. O justnaturalismo é essa corrente da filosofia do direito que busca justamente a gente buscar a justiça, mas onde estaria a justiça? Como é que nós vamos preencher esse conteúdo abstrato desse valor chamado justiça? Pela defesa dos direitos fundamentais. E na Idade Moderna se começa a discutir, então, quais são esses direitos fundamentais? Porque também caímos em outra expressão abstrata, né? Porque, a depender das circunstâncias, você pode imaginar que algo é um direito fundamental ou que outra coisa. Mas, no início, no limiar da modernidade, principalmente ali no iluminismo, eles reconheciam os direitos naturais, mas esses direitos naturais eles têm que estar positivados numa carta, aí que começa essa ideia de ter um documento escrito, tá? E são tidos como os direitos de primeira dimensão, que eu vou falar ali naquela terceira coluna. Mas eles identificaram que teria, então, que ter a organização do Estado, numa Constituição, mas antes dessa Constituição escrita, teria ainda a Declaração de Direitos Fundamentais. Não era tudo num documento só, como é hoje, aqui no nosso caso, na Constituição de 88. E eles também previram ali a separação dos poderes, que foi inicialmente sugerida pelo próprio Aristóteles, mas depois o Montesquieu ele faz a sistematização. E ali, na terceira coluna, eu coloco as dimensões desses direitos fundamentais. Temos a primeira, a segunda, a terceira. Autores falam em quarta e quinta. Mas essas três aqui são as principais que mais importam para a gente. Na primeira, no início da modernidade, eles começaram a reconhecer que os direitos individuais que são os direitos fundamentais. E faz todo sentido. Por quê? Se é um direito fundamental, é aquele direito essencial do ser humano, então nós estamos falando do ser humano individualmente considerado. Quando ele passa a ser considerado socialmente, você vai ter outros direitos. Mas direitos não necessariamente vão ser fundamentais, porque já será, então, um desdobramento do convívio social, do que vai ser construído. Que aí seriam os direitos sociais, os direitos econômicos. Na terceira, os direitos sociais, a educação se encaixa aqui, tá? A gente vai falar bastante disso aqui ao longo da nossa análise. Mas, enquanto a primeira dimensão falava dos direitos individuais, como direitos civis e políticos, principalmente, também chamamos de liberdades públicas, porque aqui um ponto fundamental para entender o constitucionalismo, o movimento constitucional. A função primordial da Constituição é limitar o poder do governante, tá? Hoje nós temos uma concepção, que aí já vai cair lá, principalmente na segunda e depois na terceira dimensão do constitucionalismo, dos direitos fundamentais, que é justamente uma Constituição que seja programática, como se ela criasse um programa para que os poderes fossem seguir para efetivar os direitos. Mas antes ela era uma limitação, ela permitia que as pessoas se organizassem, mas ela não colocava uma imposição, porque o Estado não tinha um dever de fazer. Era uma atuação negativa do Estado, ou seja, de não agir. Ele permitia, ele só tinha que agir para limitar quando houvesse conflito entre
os indivíduos, né, ou entre as comunidades. Então, era uma perspectiva diferente, por isso que chamávamos de liberdades públicas. E vem, no direito social, como eu mencionei, começa ali principalmente por conta da Revolução Industrial, que houve uma situação muito complicada, da situação do trabalhador, né, tudo aquilo, que acabou fundamentando principalmente no direito do trabalho, como direito social. Mas junto com isso veio também o direito à educação, né? E aí nós começamos a defender enfaticamente o direito à educação, que na palestra anterior foi demonstrada como a educação tinha primordialmente uma função religiosa. Olha, a Constituição, nesse slide aqui, eu vou mencionar a estruturação que está posta na Constituição sobre a educação. Primeiro, ela coloca 3 objetivos expressamente. Um é propiciar o pleno desenvolvimento da pessoa, que também ganha um cunho, isso é bom, né? Mas assim, ganha um cunho muito abstrato, e como isso será preenchido. Né? O segundo, preparar para o exercício da cidadania, igualmente abrangente, que também é bom, né? Que se crie, propicie, possa preparar para o exercício da cidadania. Mas como isso será feito? Qual vai ser a missão do cidadão? Como é que isso vai ser preenchido? Algo que nós vamos analisar e refletir. Terceiro, qualificar para o trabalho. Também muito bom que haja qualificação para o trabalho. Né? Agora, essa seria a função primordial de uma educação. O quarto ponto, desenvolver pesquisas. Não está expressamente, mas ao longo do texto você vai percebendo que desenvolver pesquisas está como um objetivo também. Por isso que eu coloquei ali como um quarto. Bom, a estrutura da educação no nosso país, ela é feita através das competências e atribuições do União, Estados, Distrito Federal, municípios. E essas distribuições de competências são feitas principalmente, coloca-se um ênfase para o município com a educação infantil, né? O Estado, mas ele vai exercer também a fundamental. O Estado, ele vai priorizar ali o ensino médio. A União, ela vai trabalhar de modo concorrente para a implementação de tudo e principalmente para gerir. Aí vem o sistema de financiamento, que a gente às vezes fica falando, queremos mais verba para a educação, né? E, na verdade, esse não é o problema, até porque quando a gente fala isso é até um pouco assustador, né? Porque o que é que nós queremos criar? O que é que a gente está pedindo? 18% dos impostos, de todos os impostos, não são de todos os tributos, todos os impostos da União são destinados à educação, no mínimo, pelo menos pode ser mais. Isso vai depender do orçamento. E nos estados e municípios, 25%. Então, de tudo que o Estado está arrecadando como imposto, está indo para a educação. A questão é como isso está sendo empregado. Se isso pode ser empregado de uma forma melhor, com certeza. Mas será que vai realmente ser empregado de uma forma melhor? Será que nós vamos confiar ao Estado, que é gerido por uma classe política que normalmente não é vista com bons olhos, e tem às vezes outros interesses, outras finalidades, às vezes estão preocupados mais com a eleição seguinte. Será que eles vão fazer um uso correto desse valor? Então, será que existe alguma solução? Se a gente colocar, eu tenho R$1.000 em minha mão, e eu vou gerir da melhor forma esse meu dinheiro. Agora, se Raimundo me dá R$1.000 dele, eu vou gerir também bem, né? Mas já talvez não tenha tanta preocupação, porque o R$1.000 é o do Raimundo, né? Agora, se Raimundo dá o R$1.000 para a Lívia gerir, falando que é em meu nome, aí pode ficar mais complicado. É mais ou menos isso que acontece com a verba pública, né? O dinheiro que vem do povo, através da expropriação da propriedade dos indivíduos, passa-se para uma entidade ficta, porque o Estado
O Estado, ele, na verdade, eu tenho uma notícia para dar para vocês. O Estado não existe, tá? É uma ficção jurídica. Porque, repare, existem os prédios, existem pessoas que colocam um crachá e falam que atuam, que estão investidas de poder e vão lá e executam atividades em nome do Estado. Mas o Estado, de fato, não existe. Né? E nós entendemos como se ele existisse absolutamente. Né? Então, o Estado ele vai ser o que a gente vai construir em torno dele. E toda essa verba, 25% dos impostos e 18% da União, estão indo para essa entidade ficta gerenciar, e quem está gerindo não goza tanto da nossa confiança, normalmente, infelizmente. Bom, temos as diretrizes da educação, principalmente a lei ali que eu citei, que o Plano Nacional também da Educação, que será objeto da palestra à tarde da doutora Zizi Martins. E a questão de direitos e deveres também, que são postos, principalmente na Constituição, aquela fórmula, né? Que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, tá? Como é posto. Mas isso tem uma consequência, a gente vai analisar. Opa, acho que desligou ali. Aqui. Pronto. Esse é o diagrama mostrando a educação formal, né, como a educação escolar, que no Brasil é dividida entre superior e básica. A básica se dividindo em educação infantil, fundamental, ensino médio, e a infantil se dividindo em creche e pré-escola, e ali eu coloquei as idades que são indicadas. Claro que se a pessoa não pôde estudar naquelas idades, elas têm ainda o direito de continuar a aprender, tá? Disso tudo que eu falei, ainda falando sobre o sistema jurídico educacional, tem 2 dogmas que nós admitimos e pleiteamos, gritando por mais educação e mais direito. E nós não sabemos a cilada, às vezes, que estão caindo. Então, nós precisamos avaliar criticamente isso. Uma é a da gratuidade do ensino em estabelecimento. Posto abstratamente, isso é lindo, né? Olha só, a pessoa não vai precisar desembolsar nada, vai ser gratuito. Mas alguém está pagando, tá? Alguém está pagando. E a progressiva, dentro disso, da gratuidade, tem a progressiva universalização do ensino gratuito. Então, a ideia da Constituição é que haja esse avanço, essa universalização, para que todos passem a ser contemplados. Isso nos traz um sentimento muito bondoso de imaginar que as pessoas mais que não têm tanta condição financeira, as pessoas mais carentes, elas possam ter acesso. Isso é muito bom. Mas será que existem outros meios que não necessariamente através do Estado para isso? Bom, aí a gente cai no segundo dogma perigoso, que é identificar a educação como serviço público essencial. Porque quando você fala serviço público essencial, você está colocando esse público aí, você está relacionando já com o Estado, principalmente. Quando o particular estiver na iniciativa privada atuando com isso, ele vai estar como concessionário de serviço público, ou seja, ele vai estar completamente limitado pelas regras que são estabelecidas de modo centralizado pelo Estado. E aí vocês lembrem do dirigismo, que é o tema, né? A planificação. E fica claro com isso que a Constituição ela tem uma preferência. A preferência constitucional é pelo ensino público. Então, se o legislador constituinte tivesse tido essa condição material de implementar, não existiria escola particular. Essa é a preferência constitucional. Que toda a escola fosse pública. Isso está lá. E eles acabam colocando isso de modo gradativo para ir sendo implementado. Passando para a abordagem das correntes pedagógicas, vou falar rapidamente, até porque já foi tratado pela Pamela. Temos 3 principais linhas, e dentro de cada uma delas tem várias outras. No slide seguinte, vocês vão ver 2 que eu destaco daquela terceira progressista, né? A clássica, que é a original de toda a história da humanidade, ela era basicamente domiciliar, muitas vezes. Primeiro, a família é a célula máter da sociedade. Então,
a família que sempre orienta. Isso é muito bom porque, se você parar para pensar, quem mais ama um filho, muito provavelmente, na maioria esmagadora dos casos, são os pais, né? Os pais que amam os filhos. Então, quem melhor vai ter o cuidado para educar, considerando as peculiaridades daquele indivíduo, né? Então, normalmente, ia nessa linha. Também tem os tutores, que aparecem principalmente com as famílias mais abastadas. O caso mais interessante é do Alexandre o Grande, que ele teve como tutor ninguém menos do que Aristóteles, né? Então, uma grande tutoria. Que a gente dá até para traçar uma análise para a nossa realidade hoje, que se discute principalmente com homeschooling, etc. Olha, eu preferiria ser educado pelo Aristóteles do que ter passado em alguma escola necessariamente daqui. Eu acho que a educação seria mais proveitosa, né? Então, bom, com a educação clássica, a educação ela era mais personalizada, focada no indivíduo, identificar as vocações e ajudar a desenvolver as virtudes, né? Tem ali o trivium e o quadrivium, que era a estruturação clássica do ensino, que tem as matérias internas ali, como gramática, o próprio raciocínio lógico e a retórica, que é chamada de retórica, que hoje nós podemos aqui falar como comunicação, para dar uma visão mais abrangente, para aprender a se comunicar, né? E também aritmética, astronomia, também algo que é interessante, né, para se aprender. Mas na segunda corrente ali, a tradicional, temos o acúmulo de conhecimento, como se o professor, como detentor de saber, para imprimir de modo impositivo ao aluno. E o grande problema é que isso daí perdeu aquele caráter de atenção para o indivíduo, né? E gerou uma situação, por ter ido a um extremo, gerou uma situação que deu oportunidade para a construção da corrente seguinte, que é a progressista, né? Que ela vem justamente tentar quebrar esse papel do professor. E aí eles oferecem que justamente as experiências, como se mostrou na palestra anterior, mas que o próprio aluno vai construir aquele aprendizado, né? E ela tem um cunho iluminista, cientificista, evolucionista, antropocêntrica e materialista. Então, ela vai colocar, como o nome diz, vamos ali na gênese do... Aliás, progressismo eu vou falar mais adiante ali. Vamos lá. Dentro dessa progressista, tem duas aqui que merecem destaque. A construtivista e a crítica, que também já foram citadas na palestra anterior. Mais construtivista, Jean Piaget, conhecimento construído pelo próprio aluno. Isso daí vai se repetir em várias dessas correntes. O método de interação do aluno com objetos, com o mundo, com as pessoas. E ali eu botei só um ponto para não esquecer, que na primeira infância, que em cada etapa da vida, a gente vai ter também uma forma de aprendizado, né? Então, para a primeira infância, aquilo ali talvez seja muito benéfico. Agora, ao longo das outras etapas da vida, né, como é que isso vai ser desenvolvido? E aí caímos aqui na pedagogia crítica de Paulo Freire, né, que é importante trazer ele porque ele é o patrono da educação aqui no Brasil. Tem 3 grandes educadores, pelo menos mais 2 muito referenciados e 1 relegado. Os referenciados são Paulo Freire, Anísio Teixeira, né? E o terceiro, que é um pouco relegado, é o Ernesto Carneiro Ribeiro, que assim como o Anísio Teixeira, também baiano. E uma pessoa muito atuante, que tinha um ginásio baiano aqui na final eu acho que ele nasceu em 1839 e morreu em 1923. Então, nessa faixa, aí nesse período que ele atuava aqui. Alguém que merece ser estudado também, porque ele falava muito do desenvolvimento das virtudes. Bom, mas o Paulo Freire, ele vai também na mesma linha de construção do conhecimento pelo próprio aluno, né? E ele teve sucesso na alfabetização de adultos. Esse foi o grande ponto que impulsionou ele. E muitas vezes, Paulo Freire ele é criticado como se fosse um apedeuta, mas a teoria dele é muito sofisticada. Ele desenvolve citando muitos autores e tem muitos furos, muitas contradições, muitas limitações, mas ela é muito sofisticada, tanto que hoje a gente vê o cenário da educação no Brasil, a gente tem que dar todo
o crédito ou descrédito ao Paulo Freire. Né? Bom, então o que acontece? Ele traz a ideia de problematização das questões sociais. Quando ele faz isso, ele transforma o aluno, em vez de levá-lo para um campo de aprendizado, para aqueles objetivos institucionais, objetivos principais da educação que a gente falou ali atrás, para que ele seja um agente de transformação social. Ele reduz a atuação do aluno muito para esse campo, tá? E aí, isso é extremamente perigoso, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Aí, entrando na parte das ideologias, né? A ideologia política é um sistema de ideias, princípios, doutrinas e símbolos aceitos e promovidos por determinado grupo social. Com o estudo das ideologias políticas, os seus adeptos pretendem explicar a estrutura da sociedade e orientar a melhor forma de se organizar. Existem milhares e muitas vezes divergência entre autores que defendem a mesma ideologia, mas nós podemos enxergar pelo menos essas 4 assim, que são mais distantes uma da outra, né? Então isso já dá uma base. Uma é conservadorismo, a outra é progressismo, diametralmente opostas, a outra é comunismo e o liberalismo. Para ser mais rápido, a gente pode ir pelo que o nome nos sugere, né? A ideia de conservar. O conservadorismo sofreu a palavra conservador, ela foi degradada na visão social brasileira. Durante muito tempo, o Antônio Ruais, mesmo ele tem um livro chamado Conservadorismo no Brasil. E ali retrata bem a visão equivocada do conservadorismo. Porque ele coloca como se fosse conservar castas e grupos dominantes. E não necessariamente, isso é verdade, na verdade não tem nada a ver com o conceito. Aí vale a pena se ler na origem da sistematização do conservadorismo, que muita gente não acredita que seja ideologia, tá? Isso daí é uma outra discussão, se conservadorismo é uma ideologia ou não. Mas o fato é que existe uma sistematização ali das ideias centrais, primeiro com Edmund Burke, que vivenciou o período da Revolução Francesa e viu que aquilo ali geraria grandes problemas, e aí ele escreve um livro sobre o assunto. E um livro mais atual, de fácil acesso, que é o do Roger Scruton. Ele tem vários livros, mas tem um que é Conservadorismo, um convite à grande tradição. E aí dá para se ver que existem tradições que são, e muitas vezes para preservar o indivíduo, as pessoas, contra o avanço do próprio Estado, mas essas correntes são de ideologias políticas, então elas são mais abrangentes do que a questão da pedagogia. Já o progressismo, que ali tem a ideia de progresso no nome, né? Que também é uma palavra bonita, né? Então, como se sempre estivéssemos desenvolvendo para o melhor. Mas quem decidirá ou determinará o que é o melhor? Vai ser uma estrutura centralizada, com um governante dizendo qual é o caminho do que é melhor? Ou cada indivíduo vai ter respeitado ali o seu caminho, a sua escolha de seguir? Então, o progresso posto como dogma gera um grande problema, porque se para alcançar o progresso for necessário suprimir direitos fundamentais, será que o progresso deve ser realmente o principal objetivo? Digamos que chegue em algum momento determinado, em algum país tão distante, e haja uma ideia de ciência como visão absoluta. Sabemos que existem várias teorias dentro da ciência e uma hora pode uma ser preponderante, outra, em outro momento, outra. Mas em algum momento alguém diga que judeus são o mal do mundo e tem a ciência ali justificando aquilo. Então qualquer coisa contra os judeus seria realmente aceito por conta da ideia de progresso. Porque eles não poderiam impedir o progresso da humanidade. Ou então, um estilo de vida mais primitivo em tribos, vamos colocar tribos indígenas, tribos africanas, ou até clãs que ainda podem existir. Também tinha um sistema tribal ali no mundo árabe, né? Inclusive dentre os judeus também tinham as tribos.
E como é que... Será que aquele modelo, se eles quiserem preservar aquele modelo, eles devem ser proibidos porque todo mundo tem o dever de progredir? Teriam o dever de progredir no sentido que alguém acha que é progresso? Bom, temos ainda ali comunismo e liberalismo. O comunismo, a ideia de comum, né? Ela obriga todos a buscarem ali a igualdade máxima. O que no momento que nós, principalmente pessoas que têm bom coração, que querem o bem, nós normalmente olhamos para a miséria e pensamos, olha, temos que superar a desigualdade. Aí, primeiro ponto é distinguir o que é desigualdade de miséria, né? A desigualdade, não necessariamente porque imagine só que você tem a população que não tem uma condição, mas tem espaço para pessoas que consigam mais, outras um pouco menos, mas o importante é que não caia na miséria. Então existe uma diferença, isso é importante que a gente perceba. Então, para que haja uma igualdade total, tem que haver um poder centralizador. Agora, também, quem é que vai determinar esse poder centralizador? O principal ideólogo do comunismo é o Karl Marx, né? E nós vamos falar do Karl Marx mais adiante. Mas o liberalismo é a ideia de liberdade do indivíduo, de respeito à liberdade do indivíduo, e a questão é como equilibrar todos esses pontos, né? Olha lá o Karl Marx. Bonitão com aquela barba, né? Bom, o objetivo claro de toda a obra dele é estabelecer o comunismo, colocando ali o valor da igualdade. Ele constrói a sua visão sobre... é importante não confundir justiça social com caridade, tá? A caridade, ela respeita a opção do indivíduo. Eu posso escolher o que eu vou fazer. Ou seja, eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu vou fazer. Na justiça social, essa caridade ela é institucionalizada e vai ser realizada pelo Estado de modo a suplantar a liberdade dos indivíduos. Então, ela, na verdade, ela acaba, às vezes, diminuindo o índice de solidariedade no seio da sociedade. Porque se você vê alguém ali passando fome, você vai reclamar que o Estado tem que agir. Você não vai agir em defesa daquela pessoa. Percebe como você transfere a responsabilidade? Então, é preciso fazer essa distinção. Ali eu falei do materialismo histórico. O Karl Marx ele desenvolve toda a sua teoria em cima do materialismo histórico e com isso ele expurga da sua visão qualquer forma de espiritualidade. Por isso que é muito comum se dizer que alguém que professa alguma fé não pode ser marxista, seria teoricamente incompatível por conta do materialismo histórico. E ele, para estabelecer esse comunismo, ele coloca os caminhos. Ele tem uma vasta obra, tá? O livro mais famoso é o fininho, o Manifesto Comunista, né? Mas tem o Capital, que é enorme, e tem outros como Ideologia Alemã, que também é necessário para se conhecer mais. E o parceiro dele, Friedrich Engels, a gente vai falar mais adiante. Agora, no Manifesto Comunista, eles propõem, porque eles escreveram juntos, propuseram justamente a educação básica gratuita. Lá eu falei dos dogmas perigosos. Falei educação pública, educação gratuita. Mas para estabelecer, olha ali o ponto polêmico ali embaixo. O verbo que ele fala, para poder se estabelecer o comunismo na sociedade, ele coloca ali para destruir o capitalismo, é preciso destruir os pilares, e é o verbo que ele usa destruir, tá? Eu não acrescentei nada. Ele precisa destruir os pilares da sociedade. E esses pilares ele identifica como família, religião e propriedade privada. Então, o verbo que Karl Marx usa expressamente várias vezes é destruir família, religião e propriedade privada. Então, qualquer pessoa que leia vai ver, tá? Então, isso é perigoso, até porque esses 3 pontos, família, religião e propriedade privada, já existiam antes do advento do capitalismo. Né? Quando a sociedade existia ali, eu falei mais um pouco antes, família é a célula máter da sociedade. Né? Então, todos esses pontos já existiam antes. Então, ele quer destruir isso, ele precisa destruir algo que veio antes. Aí pode ter uma outra interpretação. Não, mas ele não quer destruir. Quando ele falou destruir, ele não queria falar destruir. Tem gente que quer justificar, né? Então, o que eu acho difícil, porque ele era extremamente inteligente. Ele sabia o que ele estava dizendo. Né? Mas, seria para ter uma nova forma de família.
Bom, mas quem é que vai também dizer como é essa nova forma de família? Não vai ser a família mais natural, né? Não preciso trazer para a conjuntura atual, né? Todo mundo aí já pensou. Tem um outro ponto ali que ele fala ditadura transitória do proletariado, que para estabelecer o comunismo é preciso haver uma ditadura do proletariado, porque senão eles não conseguiriam colocar. Agora ele fala assim, não, mas essa ditadura é transitória. Aí, primeiro, esse trânsito vai demorar quanto tempo? E durante esse trânsito, os direitos fundamentais, como serão tratados? Vai poder fazer de tudo? Essa ditadura transitória do proletariado gera um risco porque as pessoas que estiverem dirigindo o Estado, porque apesar dela ser do proletariado, vai ter um poder, algum grupo diretivo. Ele mesmo falava da inteligentícia, os intelectuais que estariam à frente. Agora, e os políticos que estiverem à frente com a base e o apoio desses pensadores da inteligentícia, que ele cita, eles vão abrir mão do poder que eles alcançaram ou eles vão manter essa ditadura transitória do proletariado? E o parceiro dele, Friedrich Engels, ele tem um livro escrito individualmente que é o Princípios Básicos do Comunismo. Ali ele explica a estratégia para instituir o comunismo através da democracia. Ou seja, olha só que há um caminho, né, para se colocar. E ele, ipsis literis, o que ele diz? A educação de todas as crianças, a partir do momento... Eu reduzi o tamanho da letra, deixa eu ver se eu leio daqui. A educação de todas as crianças, a partir do momento em que podem passar sem os cuidados maternos, deve ser feita em estabelecimentos nacionais e às expensas do Estado, combinando a educação e o trabalho fabril. No Capital é interessante que ele faz um diagnóstico muito... O Karl Marx ele faz um diagnóstico fantástico da questão da Revolução Industrial. É muito interessante o diagnóstico. O problema é quando ele vai tentar apresentar a solução. Em momento algum, ele tenta ajudar a retornar um pouco a uma estrutura social. Tem um dado interessante que ele traz no Capital que eu não sabia. Ele falava que durante ali o período da Revolução Industrial, as estruturas políticas começaram a criar um crime de vadiagem. O crime de vadiagem, ou seja, a pessoa não podia ficar sem trabalhar. Então isso era para forçar a pessoa, porque tinha pessoas que não era que estavam sem trabalhar, mas elas fugiram dos feudos, fugiram dos burgos e foram para o meio da mata tentar montar suas comunidades e queriam obrigar que eles trabalhassem nas indústrias. Então, olha, ou você vai preso ou você vai trabalhar na indústria. Não era que a pessoa estava necessariamente sem trabalhar. Claro que sempre teve gente que não queria trabalhar mais. Então, em momento algum, o marxismo, ele conflita com o modelo industrial, né? Ele sim, mas sobre quem tem a posse dos meios de produção. E o Friedrich Engels, ele fala isso, que a educação, a partir do momento em que o bebê ou a criança deixe de ter a necessidade do cuidado materno, então ele passaria a estar sob a tutela ali dos estados, dos estabelecimentos nacionais, no caso do Estado, né? à expensa do Estado. Então, exclui a educação familiar, tá? E então ali eu falo mais uma vez, no Manifesto Comunista, Marx e Engels propuseram a educação pública e gratuita. Então vem esse cidadão aí, Antônio Gramsci. O principal livro dele, Cadernos do Cárcere. Ele identifica a educação como um campo de luta ideológica. Então, se Gramsci está falando que a educação é um campo de luta ideológica, eu acho que essa palestra cai bem no momento que a gente está justamente analisar como essas ideologias estão como pano de fundo na educação. Tá? A educação não passa desapercebida, como nós já vimos aqui, para os grandes ideólogos. E ele defende a ideia de hegemonia cultural, ele fala em revolução cultural, e ele percebe que aquela revolução bolchevique não daria certo, então ele propõe a revolução cultural, ou seja, vai haver uma transformação social através da educação. A educação para ser um instrumento importantíssimo para a implementação da visão marxista que ele traz ali. A construção e perpetuação da hegemonia, aí ele propõe a educação integral. Então, vamos unir o que o Friedrich Engels disse
com o que o Gramsci falou. Olha lá, ele fala a partir do momento em que o filho, o aluno, a criança, já não tem mais necessidade de ter ali o cuidado materno inicial, ele passa ao estabelecimento nacional, às expensas do Estado, e com o Gramsci, que essa educação seja integral. Ele propõe uma escola unitária, sem divisão entre ensino técnico e humanista. Com isso, a visão, principalmente eu vou colocar aqui, a questão das ciências humanas, que vai se casar com o que Paulo Freire disse. Essa visão de ciências humanas, ela vai estar impregnando tudo, mas com um direcionamento, vai ter uma origem. Bom, ele fala também da ação reflexiva e do processo dialógico do conhecimento. E isso está na base de todos aqueles pedagogos, tá? A da construção do aluno pela experiência, né? De redução do papel do professor como mero facilitador. Então, vem o Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, um dos principais expoentes, talvez o maior. Ele tem um livrinho chamado Educação e Emancipação. Ele propugna por uma educação contra a barbárie. E aí ele diz, a competição é um princípio, no fundo, contrário a uma educação humana. Bom, realmente a gente pode pensar, a competição, né, como algo bom ou ruim, a depender dos níveis em que ela chega e das circunstâncias. Isso gosta muito de substituir a competição por cooperação, e não necessariamente precisa ser uma coisa ou outra, agora tem que dar o devido lugar para as coisas. Porque quando ele fala isso, ele está atacando a meritocracia, para que as pessoas não se desenvolvam pelo mérito. E ele vai dizer que o mérito, ele vai tratar desse modo, porque ele vai expor a desigualdade. Vamos lá, se eu for jogar bola com o Neymar, provavelmente o Neymar vai ser um pouquinho melhor do que eu. E o mérito dele vai expor essa desigualdade que nós temos nesse aspecto, né? Então, cada pessoa, na educação clássica, lá como a gente tinha dito, a gente olharia para o indivíduo, ajudaria ele a desenvolver as vocações dele, né? Bom, mas o outro problema para o Theodor Adorno é que essa meritocracia, ela possibilita o acúmulo de posses. Então, ele quer impedir que haja o acúmulo de posses, né? Em vez de permitir que as pessoas busquem. É claro que aqui a gente não está defendendo que... aqui eu já estou colocando a minha opinião pessoal, tá? Que, na verdade, o Theodor Adorno, ele está querendo impedir que haja o próprio desenvolvimento e aí sim um progresso das pessoas e das famílias, né? Bom, Brasil, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, ele desenvolve muito essa ideia de educação pública e gratuita, universal, pluralista e laica. Pública e gratuita a gente já viu bastante, né, de onde vem essa origem. Ele visa uma formação integral do cidadão para desenvolver o intelecto, físico, emocional, moral, social, ok. A visão pluralista, ela tem um cunho até liberal, né? O que é interessante, às vezes você tem uma visão que se conecta mais com uma daquelas ideologias principais que eu citei e outra menos, né? E a concepção pluralista, né, para você aceitar todos. Só que isso também pode conflitar com a visão de uma educação unitária, um ensino monista, tá? Bom, ele defende, com a educação laica, a neutralidade religiosa. Ali no último ponto eu falei da educação integral. Aqui ele fala da educação integral com atividades culturais, artísticas, esportivas, recreativas, ok? Preparando o aluno para a vida social. Mas tudo isso na mão do Estado, tá? Então, isso é muito bacana, ó, desenvolver atividades culturais, artísticas, esportivas, recreativas. Agora, se houver um dirigismo sobre esse plano, como é que vai ser? Quem é que vai determinar? E ele diz, eu botei uma citação ali, a educação só poderia ser ministrada pelo Estado. Diz ele fala expressamente isso, né? A educação só poderia ser ministrada pelo Estado. Impossível deixá-la confiada a particulares, pois eles somente podiam oferecê-la para os que tivessem posse. Ele não leu Milton Friedman, senão ele não falaria isso. E a gente vai falar mais adiante.
Paulo Freire, que já foi citado várias vezes, aqui eu trouxe uma sistematização. Ele fala, tudo que ele fala parte da ideia da relação de opressão, opressor e oprimido. Então, ele vai colocar sempre uma pessoa rotulada como um opressor em todos os aspectos e o oprimido sempre como um oprimido em todos os aspectos. Tá? E tudo que ele desenvolve é com base nisso. Então, ele retira aqui a ideia de desenvolvimento de virtudes, a percepção das vocações. Quando ele fala disso, é para levar para uma leitura dessa perspectiva da relação de opressão. E, enfim, vamos passar adiante. Eu ia fazer alguns comentários, mas deixa para, no momento final, a gente ainda fica conversando ali um pouquinho depois. Consciência social e crítica é o que ele vem falar, concepção libertadora da educação. Aí ele fala da concepção bancária, que foi citada anteriormente na palestra da Pamela. E ele fala, e o que ele propõe é isso, a concepção libertadora da educação, em contraposição à concepção bancária que ele identifica da educação. Seria relacionada àquela ideia também justamente do professor como detentor total do conhecimento, né? E ele entra em questionamento sobre isso. Aí a problematização das questões sociais, que eu já citei. Quando ele fala da relação de opressão, ele está ali colocando lutas de classe. Você tem a classe dos opressores, a classe dos oprimidos, né? E o aluno como agente de transformação social, também já falei, né? Ali, concepção libertadora com a concepção bancária. E a problematização das questões sociais com o processo dialógico entre aluno e professor, estabelecendo-se um diálogo para que o aluno ajude a construção do conhecimento. Isso a gente vê se repetir em vários pedagogos, né? Eu falei dos objetivos da educação ali atrás e os objetivos constitucionais, que eu já citei. Tem os objetivos clássicos, que seria desenvolver a capacidade de ler, escrever, calcular, desenvolver a capacidade de raciocinar, cultivar a inteligência e o espírito, aí desenvolvimento de virtudes, tá? E tem ali 2 pontos controversos, que era desenvolver o pensamento crítico e formar valores. São coisas boas. Agora, desde que você saiba para onde está sendo esse direcionamento. Aí vem a educação cristã, né? Ou religiosa, para dar uma visão abrangente, mas cristã, no nosso caso especificamente aqui. Então, formar valores. Agora, e se um poder centralizador do Estado não concordar com a formação de valores cristãos? E se a centralização da educação no poder do Estado optar por um desenvolvimento do pensamento crítico na visão deles? Porque se o aluno ele não tem o professor como alguém que tem mais conhecimento do que ele, o aluno pode pegar somente a partir da sua experiência de vida, que ainda é limitada, e tentar construir, a partir daquele senso de rebeldia que normalmente domina os jovens, querer se rebelar contra tudo, contra todos, só que sem ter fundamentação ainda adequada. Então, ele precisa comer muito feijão com arroz, né? Se desenvolver muito, estudar bastante, para conseguir, depois de ter esse conhecimento, começar a formular ali o seu pensamento. Então, o aluno, ele cai completamente numa militância direcionada e se torna massa de manobra. Isso está claríssimo, principalmente quando nós vemos hoje a forma em que a sociedade acaba muitas vezes se emburrecendo e começam a usar, às vezes, políticas identitárias para mexer com as emoções das pessoas e guiar para que elas tomem opções, às vezes contra si próprio e às vezes contra a sociedade. Vocês percebem o perigo disso, né? Bom, eu tinha falado ali dos 2 grandes dogmas que eram dogmas perigosos, que era a gratuidade do ensino e serviço público essencial. Na gratuidade do ensino, já mencionei a progressiva universalização do ensino gratuito. Aí tem uma questão do custo econômico por aluno. E aí, respondendo ao que foi o Anísio Teixeira que eu falei, né? Que eu falei que não tinha lido o Milton Friedman. Foi. Nesse custo aqui do aluno,
Hoje, no Brasil, eu acredito que isso se repita em vários lugares do mundo, o custo do aluno por ano na escola pública é mais elevado do que na escola particular. Por que será que isso acontece? Então teria uma solução. Seria melhor pegar, vamos colocar aqui o valor da mensalidade fosse R$1.000, porque eu usei R$1.000 para falar daqueles exemplos, né? Então talvez fosse melhor pegar esse valor e entregar a título de voucher escolar para que os pais escolham qual é a escola que vai colocar o filho. Seria mais barato para o Estado e você faria uma descentralização do ensino. É uma opção. Milton Friedman fala isso, o Fritz Hayek, ele vai também desenvolver essa ideia. Tá? E você reduziria a carga tributária. Porque assim, eu falei das alíquotas, 18%, 25%. Então, quem é que está pagando essa conta? Alguém tem que pagar a conta do jantar, né? Então, quem é que está pagando essa conta? A gente pode reduzir essa carga tributária se mudar o modelo de educação. E assim descentralizar. Bom, ainda tem os programas suplementares, né? De fornecer alimentação, com o risco que nós vimos acontecer até de fraude da merenda. Você já deve ter escutado falar algo do tipo, isso acontece corriqueiro, infelizmente. Mas está dentro desse programa suplementar, a questão de viabilizar transporte, né? Material didático. Hoje, com a tecnologia, o material didático ele já passa a ter um outro custo, mas isso está incluído para o Estado arcar também. Tá? E o detalhe é que a gente sempre acaba buscando, né, querendo o Estado pedir mais direitos. Né? Mas existe um custo social do que ali eu coloco como dirigismo monista, né, que vai ter essa centralização, essa planificação e essa única orientação. E o grande risco disso tudo é, com esse dirigismo monista, haver a supressão do poder familiar. O pai e a mãe, eles não vão mais ter poder. Apesar deles serem as pessoas que mais amam o filho, vai ser um burocrata, ou pior, às vezes um político que pode ser que seja corrupto, direcionando, sem querer saber da existência do seu filho é só um número nas planilhas dele. E ele que vai determinar a educação do seu filho. E ali eu coloco ineficiência e corrupção. A ineficiência está representada lá no custo econômico do aluno, né? E também nas consequências do aprendizado e a corrupção, também já citei aqui. Mas o ensino, desse modo, a gente já tem bastante tempo. Só da Constituição de 88, né? Mas desde 1934 já vinha essa publicização do ensino. Mas, e hoje nós temos uma educação realmente de qualidade? Ou será que vamos continuar apenas lutando que o Estado nos dê uma educação de qualidade melhor? Ou vamos buscar outra opção? Bom, o outro dogma perigoso é o serviço público essencial. Primeiro, eu pergunto ali, a educação é um serviço ou é um direito? Nós temos direito à educação, isso nós gritamos enfaticamente. Agora, realmente a educação vai ser um direito se ela for posta na primeira dimensão dos direitos fundamentais, dos direitos individuais. Ou seja, você tem o direito de que o Estado não interfira na sua educação. Você tem que ter esse direito. Aí, na segunda dimensão, como direito social, ele vem como serviço. Então, você está tendo direito a uma prestação de um serviço que demanda uma ação afirmativa do Estado, que é por isso que fala-se serviço público. Então, e aqui também tem a diferença ali entre público e Estado, né? No direito, a gente sempre teve, ao longo da história da humanidade, uma dicotomia entre o que é público e o que é privado. O privado, ele vai lá pela esfera da intimidade, da vida privada. Tá? E isso vem se degradando com uma sofisticada teoria por trás disso, para dizer que essa dicotomia já acabou, já se fracassou. E com isso, o Estado ele passa, já que tudo tem uma intromissão do que é público, o Estado, como, apesar de ser uma entidade ficta, como eu citei, porque não existe de fato, mas sim as pessoas ali que estão coordenando, eles vão determinar como vai ser desenvolvido tudo, inclusive dentro, não existe mais esfera privada. Você vai perder a privacidade. E o problema é que aqui
hoje, com o uso de redes sociais, as próprias pessoas já expõem a sua intimidade, sua vida familiar. Então, vem se somando a todo o esforço estatal para deteriorar a intimidade e a vida privada. Como se estivesse cavando a própria cova. No momento em que é só uma opção da pessoa fazer, tudo bem. Mas se em algum momento um indivíduo ou alguns indivíduos discordarem daquele modelo, será que isso pode ser usado para reprimir uma pessoa, devassar a privacidade, a intimidade, ou usar até ardilosamente de problemas de ordem pessoal para tentar destruir a reputação de alguém? Isso pode acontecer com a outra finalidade. Isso pode acontecer na realidade política. Quando eu falei do progressismo, e aqui ainda falando em público estatal, e quando eu falei do progressismo, eu lembrei do George Orwell, no livro Revolução dos Bichos, o progresso posto como objetivo principal, né, como um dogma inquestionável. E aí o personagem mais desprovido de inteligência é o cavalo Sansão. Né? E aí ele chega a uma conclusão, ele pergunta, né? Ele faz de modo inocente, quando fala assim, o progresso ele é inevitável. Né? Vocês já devem ter escutado falar sobre isso. Aí ele fala assim, mas se é inevitável, por que então a gente precisa fazer alguma coisa para ele acontecer? Ele já vai acontecer naturalmente, né? Essa é a conclusão de Sansão. Que mesmo desprovido de inteligência, ele consegue chegar nesse raciocínio mais elementar. Né? Agora, será que a gente não tem a opção de escolher qual o caminho que vai seguir? Eu falei da preferência constitucional pelo ensino público, falei do custo econômico, da carga tributária, programas suplementares, também citei, custo social, direitos humanistas. Isso daqui, esse finalzinho é igual, porque ele se aplica tanto à questão da gratuidade do ensino como ao serviço público essencial, por isso que eu repeti ali. Né? Então são pontos que todos precisam conversar, refletir, conversar, para identificar qual é a opção que a gente quer. Né? Então, chegamos a todo esse pano de fundo ideológico, traz questões muito sensíveis, que são a questão da qualidade do ensino. A gente pede qualidade de ensino, mas por esse modelo a gente vai alcançar a qualidade de ensino? No caso da Bahia, especificamente, a Bahia tem a pior educação do Brasil, e o Brasil tem uma das piores do mundo. Então a Bahia está numa situação um pouquinho complicada. Né? Tem os conselhos de educação, tá? Que aqui já, a questão do conselho de educação, lembrem disso quando eu estiver mais adiante, quando eu falar sobre ocupar espaços. Distribuição de recursos é uma discussão que é recorrente, inclusive, no judiciário, né? Porque quando é constitucionalizado, aí o judiciário pode se intrometer, até a mais alta corte do país pode tratar desse tema. E essa distribuição do recurso, muitas vezes, pode ser mais por lutas políticas do que por finalidade de prover uma qualidade de ensino. O Plano Nacional de Educação será objeto de análise à tarde pela doutora Zizi, que também falará sobre homeschooling. O homeschool, como é dito mais hoje em dia. Né? Tem a questão das políticas identitárias, aí tem a ideologia de gênero, a cultura woke e queer, que vão direcionando muitas vezes os jovens e retirando dos pais a possibilidade. E aí, de repente, quando a criança está indo para a escola, ela começa a ser influenciada, às vezes pelos próprios professores, né? Mas às vezes também pelos outros coleguinhas, ou com acesso nas redes sociais também. Crianças que passam a maior parte do dia nas redes sociais consumindo conteúdo, sem a supervisão, muitas vezes, dos pais. E ali, num período de formação dos próprios valores e do caráter, as pessoas vão ficar completamente entregues, né, ao que o mundo lhes oferecer. Bom, a questão do aborto, isso vai sendo posto desde a escola também, as concepções que fundamentam tudo isso vai estar ali por dentro. Então, quando chegar lá na frente, a pessoa vai defender, acreditando nisso como simplesmente um direito da mulher. Mas também existem, aí principalmente correntes feministas vão ajudar a esclarecer sobre isso. A questão das drogas nas escolas,
também, e o que leva a isso, e como é tudo estruturado, etc. Aqui a obrigatoriedade da vacina é importante comentar. Eu falei do progressismo, falei do cientificismo, mas falei também que muitas vezes a ciência tem várias vertentes e optam por uma. E quem vai definir qual é essa? Tá? E aí o grande problema é que a vacina, ela como uma substância química produzida no laboratório, vai ser injetada no corpo da pessoa e a pessoa pode, o indivíduo, escolher se vai injetar ou não aquela substância. E aí tiraram essa opção dos pais, no momento que obrigaram a condicionar ali, olha, para você matricular o seu filho aqui na escola, você vai ter que vacinar. Aí a gente vem para um problema, mas essa opção da criança, da família e da criança, vai impedir que ela goze do direito à educação e vai levar... Aí o grande problema, exatamente, quando nós paramos e pensamos assim, olha, não, mas vai proteger os demais. Mas, primeiro, eu não quero nem entrar muito nessa polêmica aqui, só estou tocando, mas isso é importante dizer porque é um tema caro para muitos pais. Tá? Então, injetar uma substância química no corpo para proteger o outro. Agora, se o outro ele tomou, ele já está protegido. Ah, não, mas é a imunidade coletiva. Então, a ciência deveria progredir mais para alcançar um nível melhor de confiabilidade. E não suprimir ou aniquilar um direito fundamental. Porque se for por esse mesmo motivo, você pode justificar um aprisionamento em campo de concentração. Como foi na Segunda Guerra Mundial. Foi exatamente desse modo. Diziam que os judeus eles proliferavam uma doença determinada, que eu não lembro qual era, mas tinha também isso somando com outras questões sociais. Mas era colocado no final, a gente sabe qual foi o resultado. Então, defender uma obrigatoriedade, uma imposição contra a vontade dos pais, você está dizendo assim, olha pai e mãe, vocês, o seu grau de ignorância é tão alto que nós vamos intervir como se vocês fossem incapacitados para praticar os atos da vida civil. Né? Dada a sua incapacidade, nós vamos intervir, vamos impor isso aqui. E tem um caso interessante, saindo um pouco da educação, por exemplo, recebimento de cestas básicas. Pessoas que precisam de cesta básica normalmente estão passando fome, né? Para a pessoa ir receber cesta básica em um momento determinado, mais uma vez eu digo, num lugar tão distante, obrigaram que essas pessoas apresentassem a comprovação. Ou seja, se ela não apresentasse a comprovação, ela ia passar fome, mas era justificável. Por quê? Porque ela não estava protegendo o outro. Então, qual é o limite disso? Agora aqui, trazendo para a educação. E se essa família optar por uma educação domiciliar? Estaria resolvido? Ah, mas a educação domiciliar, nós temos que olhar com calma, vamos levar isso para o STF para discutir, porque pode ser que essa educação familiar não esteja seguindo ali uma base comum curricular, imposta por um plano geral. E aí, vêm os conselhos tutelares e dizem assim, olha, pai e mãe, vocês vão perder o poder familiar aqui. Vamos tomar o seu filho e vamos colocar ele, você vai perder o poder familiar, vou colocar ele agora para adoção, porque a outra família que não conhece vai amar mais do que você, vai cuidar, porque vai cumprir tudo que nós estamos dizendo. A partir aqui do nosso poder burocrático central. São questões sensíveis e tudo isso aqui demanda reflexão e debates. Possíveis soluções, timidamente eu coloco ali algumas, somente para a gente não deixar passar em branco. A questão do voucher escolar, que eu já citei. Bolsa de estudos, a Constituição até prevê essa. Então está aí um caminho que se aproxima um pouco do voucher escolar, mas com suas diferenciações postas na Constituição. A progressiva universalização do ensino particular e não do ensino público. Tem que ser para outro caminho. Claro, aqui ninguém está pedindo... Aqui já veio uma opinião, né? Todas essas soluções são da minha visão, tá? Não necessariamente a visão da igreja, dos pastores, de todas as pessoas. Não, isso aqui é uma opinião minha, tá? Mas, se nós estamos percebendo que existe um fundo ideológico por trás da universalização para o ensino público, talvez o caminho seja a universalização do ensino particular. Agora, não precisa ser de modo revolucionário, abrupto, tipo, para hoje, Não, a gente vai construir isso gradativamente. Agora tem que partir de algum momento. E tem que ter pessoas que se engajem nisso.
descentralização para combater a centralização do poder. E aí a gente fala em pluralismo e democratização do ensino, mas quando a gente coloca a ideia de centralização da educação, a gente impede que haja democratização. Está sendo democrático porque está levando a todos. Mas sim, mas e a concepção pluralista de cada família poder escolher qual é a concepção pedagógica que vai aplicar? Já vou encerrar já. Escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais também têm previsão constitucional e são um caminho, né, para tentar imprimir um modelo mais, inclusive, democrático e pluralista, né? A atuação cristã ela é fundamental, tá? Ela é fundamental, não dá para... Muitas vezes a gente acabou acreditando no discurso do laicismo de modo exagerado. E muitas vezes os cristãos, eles saíram da arena de debate. E, na verdade, é preciso que haja uma ocupação de espaço. Porque se a sociedade é formada por pessoas e cada uma das pessoas precisa, então, levar um pouco da sua colaboração dentro das suas capacidades, dos seus limites, mas atuar e não ficar omisso. Participação dos pais, uma ação conservadora, que já é uma visão minha, basicamente, que se inclui com tudo isso que eu falei ali, e a ocupação de espaços em vários setores, né? Aqui na educação, especificamente, falei dos conselhos, etc. Conselhos tutelares, imagine só se tiver participação cristã nisso, né? Vai ser muito bom. Ali eu falei, então, ocupando espaço, participar das entidades da sociedade civil organizada, ingressar no serviço público, promover iniciativas empresariais e beneficentes. E também formação dos seus grupos, né? Aqui, Vânia, mesmo que está ali, ela é uma coordenadora de um dos nossos grupos de estudo político, que é interessante, onde há um encontro mensal e há um debate em torno de uma obra. Isso ajuda, muitas vezes a gente consegue enxergar coisas, às vezes, como tem um grupo debatendo, às vezes uma pessoa enxergou algo que você não enxergou, então é bem interessante quando há esses debates. É um encontro mensal. E depois, se alguém tiver interesse, pode falar com o Vânia ali ao final, ou formar seus próprios grupos também, né? A Confena Paz, eu sou o delegado regional da Confena Paz na Bahia. Ela foi fundada em 1988, mesmo ano da Constituição, e ela tem uma linha mais conservadora, né? Aqui na Bahia, nós estamos ainda fundando a entidade estadual, que não tinha, tá? Então, nós estamos ainda nesse processo de fundação. Mas é uma das formas de atuação. A Confena Paz tem assento no Conselho Nacional de Educação. Então, você veja a ocupação de espaços aqui, né? E eu queria deixar também um convite para uma palestra que acontecerá no dia 12 de setembro, às 17 horas, lá no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que será sobre o Ernesto Carneiro Ribeiro, que é o educador relegado e que merece ser resgatado. O título da palestra, A Virtude Aristotélica na Pedagogia, de Ernesto Carneiro Ribeiro. O palestrante será Jaime Ribeiro. E será justamente o aniversário do nascimento do Ernesto Carneiro Ribeiro, que nasceu em 12 de setembro, acho que de 1839. Então fica um convite para essa palestra. E finalizar com uma frase aqui bem interessante, que também poderia ser problematizada, mas como é encerramento não vamos problematizar, mas é uma boa frase, que é do José Góes, que ele diz assim: a educação é o menor caminho entre a pobreza e a prosperidade, entre a selvageria e a civilidade. E assim eu encerro, obrigado.